bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Glória a Deus, aleluia. Queridos, até esse texto aqui, gostaria também de mencionar aqui a escola bíblica, né? Hoje eu não pude estar na escola bíblica, comuniquei o irmão George, mas fortalecei uma vez mais a questão da escola bíblica. Meu pai me chamou para capinar, e eu tive que ir. E quando eu estava capinando, ele, conjecturando, né, ele falou: meu filho, ainda bem que tu estudou. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas enfim. Amém? Então comuniquei ao irmão George aí, mas que nós possamos estar aí também na escola bíblica. E esse mês vai ser o aniversário tanto do mês de junho e julho, né? Nós não fizemos os aniversariantes de junho por conta das programações. Então no mês de junho e julho vai ter bolo aí, café da manhã especial em nome de Jesus. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito abençoada, muito profunda da parte de Davi. Davi tem um desejo muito grande, ele sempre fala a respeito da fome, da sede, do desejo dele de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, no ambiente de glória, no ambiente de pureza, no ambiente de santidade, no ambiente da unção de Deus. Davi tem esse anseio, sabe, esse desejo. Não é algo obrigatório, não é algo forçado, não, é um desejo do coração dele, sabe, estar na presença do Senhor. E ele menciona aqui que ele mesmo faz uma pergunta: quem habitará nesse santo monte? Quem estará nesse lugar de santidade, nesse lugar de habitação do Senhor? E ele mesmo dá a resposta aqui de forma muito profética, né? Ele diz: olha, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então ele dá alguns requisitos daquela pessoa que vai estar diante da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, sabe? E nós, como igreja, como cristãos, irmãos, nós temos que entender qual é esse caminho, qual é o caminho da santidade, qual é o caminho da pureza, qual é esse lugar, qual é essa habitação. Porque se nós não entendermos a respeito de pureza, não entendermos a respeito do que é santificação, nós vamos ao Senhor, né? E primeiro nós precisamos entender o que não é santidade, o que não é pureza. Quando nós entendemos o que não é santidade, então fica mais fácil de nós buscarmos realmente a pureza, a santidade em Deus. Então vamos ver o que é o legalismo, né? Ou seja, aquilo que não é santidade, aquilo que é apenas produto do homem, aquilo que é apenas produto de regras humanas. O legalismo, ele significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Ou seja, eu sou merecedor, eu mereço a salvação, eu mereço a graça, eu mereço o favor. No final de contas, queridos, o legalista, ele vive uma vida religiosa, né? Ele vive uma vida onde ele sempre acha que ele merece. O legalismo, ele vive de aparências, né? Geralmente o legalista, ele se acha mais santo que os outros, mais superior aos outros, mais espiritual que os outros. O legalista, o religioso, ele imagina isso, e por ele achar que ele é mais santo, que ele é mais religioso, que ele é mais espiritual,
ele acha que merece mais favor, ele acha que merece mais graça, ele acha que merece mais a atenção de Deus. O fato é que uma pessoa que vive de aparências, que vive de aparências, ela é uma pessoa orgulhosa, se torna um crente egocêntrico, uma pessoa egoísta, na verdade, excluindo a possibilidade de alcançar o ímpio, de alcançar aquele que está impuro. Ele sempre acha que é o santo, que é o espiritual, que é o correto, e que ele é merecedor. Querido, ninguém é merecedor. A graça significa favor imerecido. Por mais que eu busque, ser puro por mim mesmo, ser santo por mim mesmo, eu nunca vou chegar a merecer isso, porque a graça é um favor imerecido. Aleluia. Nós não tínhamos o merecimento, nós não tínhamos a condição, mas o Senhor disse: eu vou te abençoar, eu vou liberar sobre você a justiça de Deus, e a justiça de Deus é o sangue de Jesus sobre a nossa vida, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Tem alguém aqui justificado, aleluia, através do sangue de Jesus? Tem alguém aqui justificado através do sangue de Jesus? Aleluia. Então, primeira coisa, eu tenho que entender: eu não mereço nada. Por mim mesmo eu não consigo isso. E daqui a pouco nós vamos ver como é que isso acontece. Olha só, na época, querido, na época que Jesus estava na terra, existia muito legalistas. Eles se achavam merecedores. Várias vezes esses legalistas, eles tentavam intimidar Jesus. Veja em João no capítulo 8, no verso 3. João capítulo 8, no verso 3, diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes isto? Diziam eles, tentando-o para que tivessem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra, e como insistisse, perguntaram-lhe, endireitou-se e disseram: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire contra ela. Veja, naquela época existia muito legalistas, e eles a todo momento, geralmente esses legalistas eram pessoas da lei, pessoas de alta hierarquia do judaísmo, e eles diziam, sempre xingando Jesus, sempre colocando Jesus contra a parede: olha, Jesus, sabe, essa daqui, ela é uma pecadora, essa daqui, ela pecou, ela errou, ela foi pega em adultério, e na lei diz que nós vamos apedrejar ela, nós vamos, crucificar, vamos fazer alguma coisa, porque ela é errada, ela fez isso, ela fez aquilo. E Jesus, sabendo do coração daqueles homens, ele disse: olha, é o seguinte, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E obviamente eles foram na sua consciência, eles analisaram na sua alma, analisaram na sua consciência. Sabe, às vezes nós condenamos os fariseus que estavam querendo atirar a pedra naquela mulher, mas nós nos comportamos como os fariseus que estavam tentando tirar a pedra daquela mulher. Quantas vezes nós queremos também apedrejar e não olhamos para nós? Deus, naquele momento, Jesus não estava aprovando a conduta daquela mulher, ele não estava aprovando a conduta dela, mas ele estava fazendo com que aqueles que estavam acusando ela questionassem sobre a sua própria vida. Jesus estava dizendo para ele: você precisa se autoanalisar, você precisa analisar a tua consciência, em vez de estar querendo apedrejar, em vez de estar querendo julgar, analise-se você.
Quando a gente analisa a gente mesmo, a gente diz, realmente, realmente, quem sou eu? Então, a religiosidade, queridos, ela se concentra no exterior. A religiosidade, ela se concentra no exterior. Pessoas que vivem apenas de aparência, enfatizam o exterior. Olha como eu me visto, olha como eu grito mais alto, olha como o meu glória a Deus é o mais alto da igreja, olha como eu canto, aleluia, olha como eu sou religioso. Então, os religiosos, eles se concentram na aparência, tentam impressionar os homens, tentam impressionar o pastor, tentam impressionar o dirigente, tentam impressionar o líder. Eles estão sempre em busca de impressionar. Mas Mateus, no capítulo 23, no verso 5, gostaria que você refletisse comigo essa palavra de Jesus. Mateus capítulo 23, do verso 5 ao 11, diz assim a palavra de Jesus: tudo o que fazem é para serem vistos, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Gostam de títulos, gostam de estar em evidência. Que mais? Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é algo extraordinário para a nossa vida, sabe? Jesus estava chamando a atenção do povo. Ele dizia: olha, eles querem, sabe, evidência, eles querem a fama. Quantas pessoas têm buscado a fama? Querem a fama do mundo, aleluia, querem a fama do mundo, querem ser famosos, querem ter os títulos. Aí Jesus diz assim: olha, eles gostam das saudações nas praças, eles gostam de ser chamado de Rabi, 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 mestre, mestre, mestre. Jesus diz: a ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto os chefes têm um só chefe, o Cristo é maior entre vocês, o maior entre vocês deverá ser o servo. Sabe, parece que não é uma mensagem parece uma mensagem que nos diminui, mas não é uma mensagem que nos diminui, é uma mensagem que nos posiciona. E quando nós estamos na nossa posição, na identidade de servo, no nosso chamado correto, as coisas fluem, aleluia, glória a Deus, porque nós estamos funcionando conforme o código da Bíblia, o código divino. Então, nós temos que entender essa palavra, sabe? Se isso é o legalismo, viver de aparências, então o que era a essência? Então, o que é viver uma vida que eu possa habitar nesse santo lugar? O que é isso? Jesus está na resposta aqui, o Cristo responde. Mateus 23, do verso 25 ao 28. Olha só o que Jesus vai falar. O que para Jesus não é prioridade. Nós achamos que isso é prioridade, mas para Jesus não é prioridade. Mateus 23, 25 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperanças. Sabe, nós priorizamos. Jesus não está dizendo que nós não devemos cuidar do exterior, Ele está dizendo que vocês priorizam o exterior. Você já lavou um copo e dentro dele é sujo, mas você só lavou o exterior dele?
você utilizaria esse copo novamente? Sujo, mas ele está limpinho, está brilhando no exterior dele. A parte de fora está limpinha, mas o interior está todo sujo. Jesus está dizendo: olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, de intemperanças. Jesus está fazendo um questionamento: como está o seu interior? Como está o seu coração? Coração não é um lugar onde o Samuel vai, não é um lugar onde o pastor vai, não é onde as pessoas olham. Você pode estar aqui nessa noite, querido, você pode estar aqui nessa noite, minha amiga, meu amigo, sabe, levantando as mãos, você pode estar louvando, e tudo isso é válido, mas isso precisa vir do seu coração, da essência, aleluia, a adoração, o louvor, sabe, o engrandecimento ao Senhor. Tudo que eu estou fazendo, tudo que você estiver fazendo aqui, tem que partir da essência, tem que partir do coração, aleluia. Jesus está dizendo: o interior está cheio de rapina, de intemperanças. Próximo texto. Fariseus cegos. Aí Jesus vai dar a prioridade aqui. O que é que ele vai fazer aí? Qual é a prioridade que ele está dizendo assim? Limpa primeiro. Ele está apontando uma prioridade. Ele está apontando uma prioridade. Glória a Deus. Limpa primeiro o interior. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia que o Senhor está limpando o nosso interior. Você precisa entender uma coisa: você não pode fazer isso sozinho. E você não é capaz de se autolimpar. Eu não sou capaz de limpar a minha própria vida. Mas quando eu submeto a minha vida ao senhorio de Cristo, quando eu submeto os meus pensamentos, quando eu submeto o meu coração, a minha vontade, as minhas intenções ao senhorio de Cristo, então Ele me limpa, então Ele me purifica, então Ele me lava, aleluia, 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 glória a Deus. Quantos querem viver um nível de pureza extraordinário, um nível de santidade extraordinário? Oh, aleluia. Jesus diz: olha, primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Sabe o que Jesus está dizendo? A mudança não é de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora. Deus está falando tantas coisas aqui essa noite, eu não sei se você está entendendo. Pergunta aí do seu irmão: está entendendo, irmão? Aleluia, glória a Deus, isso é bom demais. Sabe, uma vida de pureza, esse lugar de habitação santa, ele é um lugar que você entra nele, que você não quer mais sair. Eu quero te convidar para esse lugar. Se você ainda luta contra algumas coisas, algumas nuances, impurezas que estão atrapalhando a tua vida, quero te convidar para esse lugar de habitação santa. E Jesus está disposto a purificar você. Você não consegue fazer isso sozinho. Eu repito, você precisa submeter a tua vida ao senhorio de Jesus. E quando eu submeto os meus pensamentos, a minha vida ao senhorio de Cristo, não é a minha vontade mais que prevalece, não é as minhas convicções que prevalecem, e sim a vontade dEle sobre a minha vida. Sabe, eu faço perguntas para você, ver se você
Você conecta isso, você conecta esses teus pensamentos. Este é um lugar. Você precisa entrar nesse lugar. Você precisa acessar isso. Acessar esse nível de entendimento de pureza. Muitas pessoas ainda estão relutando, brigando. Sabe por quê? Porque você está tentando no seu próprio braço. Você está tentando na sua própria força. Mas você nessa noite tem que dizer: Senhor, eu submeto o meu coração, eu submeto os meus sentimentos à tua vontade. Não quero mais que o meu domínio seja seja a minha força lutando contra isso, mas seja o Espírito Santo me ajudando em todos os momentos para vencer, para superar todo tipo de impureza, todo tipo de carnalidade, todo tipo que me afasta da tua presença. Por muito tempo também lutei com as minhas próprias forças, até eu ter esse entendimento. Quanto mais enfraqueço a minha carne, quanto mais eu submeto os meus pensamentos a Jesus, mais então eu me aproximo dele, mais então eu me fortaleço nele, mais então o meu interior é purificado. E isso é um processo. Você não chega no ápice e diz assim: eu estou totalmente limpo. Isso é um processo. Todo dia é um dia de purificação, todo dia é um dia de limpar o interior. Aleluia. Todo dia. Pode voltar no texto, meu filho, Mateus 23, onde a gente estava lendo. Mateus 23, do 25 ao 28. Jesus vai continuar a falar. Hoje nós lemos: fariseus cegos. Às vezes as pessoas estão cegas pela religiosidade. Os fariseus eram mestres, mas estavam cegos, porque Jesus chamou de cego alguém que era mestre. Porque muitas das vezes nós estamos cegos pela religiosidade, nós estamos cegos pela incredulidade, nós estamos cegos. Mas eu estou aqui para declarar essa noite, sabe, toda escama dos olhos, toda cegueira espiritual, tudo aquilo que impede a igreja, que paralisa a igreja em entender a respeito da pureza, a respeito da santidade, todo bloqueio que tem a respeito desse assunto, querido, nós em nome de Jesus declaramos aqui que os teus olhos se abram, que os nossos olhos se abram. Então ele diz: fariseu cego, cheio de religiosidade, cheio de acusações. Jesus está dizendo: limpa o teu interior, limpa o teu interior, limpa o teu interior, limpa o teu interior primeiro. Aleluia. Primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas o interior estão cheios de ossos mortos, de toda imundície. Sepulcros caiados. Aqueles sepulcros, você vai lá, a lápide está bonita por fora, mas são sepulcros. Você sabe que por dentro está cheio de ossos, não existe mais nada, é só a lápide. Temos que olhar para a nossa vida, e a nossa vida tem que expressar o testemunho de Cristo. Uma vida de pureza, uma vida de santidade, querido, ela expressa, ela exala o testemunho. Então a mudança, ela tem que ser de dentro para fora. Eu não tenho que forçar uma aparência cristã. Olha como eu sou bom, olha como eu prego, olha como eu canto, olha como eu faço, olha como eu toco, olha como eu faço isso, eu sou aquilo e aquilo outro. Mas por dentro, como é que está o interior? Às vezes ainda está cheio de angústia, às vezes ainda está cheio de mágoa, às vezes ainda está cheio de rancor, às vezes falta liberar perdão, aleluia, às vezes falta amar mais, às vezes está cheio de ira, aleluia. Mas o Senhor está ministrando sobre a nossa vida. Olha, limpa o teu interior, purifica o teu interior. Ele está falando às nossas vidas: trata o teu interior. Aleluia.
Primeiro, ele está dizendo, primeiro. Você tem gente cheia de religiosidade, briga por isso, briga por aquilo, e não sei o que. Não, estou em paz. Amém, glória a Deus. Fale para o seu irmão e diga para ele: eu estou em paz, meu irmão, está tudo bem, aleluia, glória a Deus, aleluia. Gente que inverte as prioridades, sabe, inverte as prioridades. Jesus está dizendo: não, olha para o teu interior, olha para o teu coração, olha para o teu interior. A santificação, a pureza, ela começa daqui. Quando ela começa daqui, ela é externa. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma noite que o Senhor está tratando os nossos corações, sabe? O Senhor está purificando o nosso coração. O Espírito Santo, Ele está sondando, Ele está penetrando com a palavra dEle, aí onde você está. Chega de aparências. Tem gente que às vezes enfeita muito, significa que o interior não está resolvido. Pessoas resolvidas no interior não precisam enfeitar muito. Aleluia, glória a Deus. Jesus fala que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda a imundícia. Verso 28, o último: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É Jesus que está falando isso, não sou eu, não se ofenda. E nós somos chamados, querido, então nós somos chamados à pureza e à santidade. Sabe, eu sempre vejo uma igreja de poucas pessoas, mas as pessoas que estão na igreja são pessoas dedicadas, buscando sempre a purificação, a pureza, buscando sempre a santificação em Deus, aleluia. E não somente para elas, mas através da vida delas, elas conseguem impactar outras pessoas. Um dia desse eu estava indo para o trabalho, eu falei para a Fabiana, e eu parei para tomar um café. Eu estava indo de uma agência para outra agência, ainda não tinha tomado café, então eu parei na banca de um irmão. Eu estava conversando com a minha esposa, isso na mesa, de um irmão pregador que a gente conhece, já veio aqui. Quando eu parei, a gente conversando ali, e eu vi o óleo do Espírito Santo na vida daquele irmão. Quando eu vi o óleo do Espírito Santo na vida dele, eu comecei a chorar, e eu tomando meu café, e as pessoas passando, e eu tentando disfarçar, e ele falando algumas coisas lá que não tinha nada a ver com Bíblia, eram outras coisas, mas eu sabia que a vida daquele homem estava no altar. Eu falei: oh Senhor, meu desejo é que, se alguém chegar perto, se alguém me ver como eu estou vendo a vida deste homem de Deus, ele tem uma barraquinha, ele fazendo café, e eu via como o óleo descendo sobre a vida dele, e eu chorava, eu falei: me controla aqui que eu estou tomando só um café. Sabe, quando você vive uma vida no altar do Senhor, você não precisa, sabe, sair divulgando: olha como eu sou bom. Não, às vezes você está no seu trabalho, alguém vai entrar e ser impactado pela presença. Você pode estar na escola, você pode estar na faculdade, alguém vai entrar e ser impactado pela presença. Oh Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mais pureza, aleluia, mais pureza em nossas vidas, aleluia.
Então, se eu desejo mais pureza, se eu desejo mais santidade, como é que é isso? Como é que isso funciona? Passe aí o slide, por favor. Como é que isso funciona? Então, nós falamos sobre legalismo, sobre essência. Então, como é que funciona? Então, o que é a essência? Então, o fruto do interior que se manifesta no exterior, onde nós já lemos, aquilo se manifesta para o exterior. Obrigado, pode ir. Então, a pureza e a santidade, ela não é o fim, ela é o meio. Ela não é o fim, ela é o meio. E qual é esse meio? É para quê? Aleluia. Ela é para alcançar maior intimidade com Deus. Amém? Então a santidade, ela não é o fim, ela é o meio. E meio para quê? Meio para eu ter mais intimidade com Deus. Quanto mais pureza eu busco, quanto mais santidade eu busco, mais próximo do Senhor. E aí eu não busco a santidade por si só. Eu busco a santidade para, através da santidade, eu ser mais íntimo de Deus. Quantos entenderam? Digam amém. Vocês entenderam? Então eu tenho que entender uma coisa: não se muda a conduta sem que haja antes mudança de natureza. Ora, se eu quero mudar a minha conduta, ter uma vida mais pura, uma vida, veja o que diz Jeremias capítulo 13, no verso 23. Jeremias 13, 23 diz: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Se tu puderes colocar, eu te agradeço, filho, para a gente ser bem visível nessa palavra. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Jeremias pergunta. Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Sabe o que Deus está falando através de Jeremias? Olha, para você mudar a tua conduta, por uma conduta de pureza, você tem que mudar a tua natureza. E como é que você muda a tua natureza? Através do ensino do que é correto, através da ministração do que é certo, porque não tem como você fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal. Isso aqui é muito forte. Se a gente fosse entrar nessa mensagem, só dessa mensagem de Jeremias, não tem como você fazer o bem só sendo ensinado ou doutrinado a fazer o mal. O mundo é um mundo de doutrinas, e existem muitas doutrinas no mundo, e o mundo está doutrinando, o sistema está doutrinando. É por isso que o nosso comportamento não muda. Ele sempre, às vezes, é um comportamento voltado para as coisas impuras. Mas Jeremias diz: para você mudar comportamento, você tem que mudar a natureza. E como é que você muda a natureza? Mudando a essência, sendo ensinado, sendo ministrado através da palavra de Deus, aleluia, através da leitura, através do ensino, através da meditação, através da ministração do Espírito Santo. Ele vai te ensinando, ele vai te moldando, ele vai te modelando, e aí o teu pensamento agora, a tua vida agora, o desejo é buscar as coisas do reino de Deus, as coisas puras, as coisas santas do reino de Deus. Por que muitas vezes o nosso desejo não está voltado para essas coisas? Porque nós permitimos a doutrina do mundo entrar na nossa vida. E quando a doutrina do mundo entra na nossa vida, nós não temos desejo nenhum por coisas puras. Santidade é uma ponte para a intimidade com Deus. A santificação não é um fim em si mesmo.
Você não é capaz de santificar-se, você a si mesmo deve submeter os seus pensamentos e vida ao senhorio de Cristo. Eu devo submeter a minha mente, a minha vida, ao senhorio de Jesus. Quando o pensamento mal estiver permeando a tua mente, você diz: Senhor, eu submeto o meu pensamento, a minha mente, a tua vontade. Vocês entenderam? Amém? Como é que eu tenho desejo por coisas puras? Consumindo o que é puro. Buscando o que é puro. Eu não vou ter desejo por coisas puras passando o dia nas redes sociais, passando o dia assistindo filmes sem nenhum princípio cristão bíblico. Eu vou ter desejo por coisas puras quando eu me apego àquilo que é puro, meditando na palavra, ouvindo os louvores, se desviando do mal, se desviando do pecado. Aí a minha mente vai ser moldada, modelada a buscar aquilo que é puro. Finalizo essa mensagem mais uma vez, dizendo aquilo que Jesus falou: cuide, olhe, priorize o seu interior. Olha para dentro. Olha aqui, ó. E não somente olhe, mas submeta tudo isso aí. Irmão, estou cheio de rancor, submete a Jesus. Irmão, estou cheio de ira, submete a Jesus. Irmão, estou cheio de dúvidas, submete a Jesus. Senhor, eu coloco meus pensamentos. Paulo diz: leve pensamento cativo ao Senhor. Todo pensamento cativo ao Senhor. Cuida do teu interior. Às vezes, porque a aparência ela já é visível aos olhos, né? A gente vê alguém assim e tal, e a gente quer também fazer, a gente quer. Jesus está dizendo: olha para o teu interior, cuida do teu interior, cuida da tua alma, cuida do teu coração, aleluia. Primeiro isso, primeiro isso, primeiro isso. Quero que você faça uma oração nessa noite comigo. Quero que você se coloque de pé. Nós te amamos, Jesus.